É, uma pergunta bem técnica, para deixar bem claro, eu vou passar por Nicolas depois. O Rodrigo Cabral, que é um advogado lá do grupo do WhatsApp do Debate Rubro-Negro, ele perguntou: existe algum tipo de impedimento de contato direto do clube com as famílias, assim evitando um suposto assédio? Rodrigo, né? O Rodrigo Cabral é do grupo, ele mandou essa pergunta. Obrigado pela pergunta, é importante porque isso tem sido dito. Vou falar em relação às famílias que eu represento. Gentilmente, o doutor Rodrigo Branches me fez um contato e uma oportunidade me consultando acerca de fazer uma ligação ao Darley para tratar de um tema que tinha sido até provocado pelo Darley. Isso é uma questão ética da advocacia, né? Advogado fala com advogado, parte fala com parte. E naquela oportunidade eu disse a ele que eu não tenho nenhum problema, minha relação de confiança com o meu cliente, confio no meu cliente confia em mim, e eu faria até questão que o Flamengo fizesse contato com ele, para o Flamengo ouvir dele tudo aquilo que eu vinha dizendo. Desde então, eles falaram uma ou duas oportunidades. No caso das famílias que eu represento, não posso falar pelas demais, não há qualquer tipo de impedimento, a não ser essa cortesia que o doutor Rodrigo fez. Ele até deu uma entrevista recentemente dizendo, eu liguei para o Thiago, usou até o termo pedir para falar com o Darley, mas isso, enfim, ele me perguntou, há algum problema? Eu falei, jamais, e eles fizeram contato. Então, assim, são coisas menores. Mas isso é literalmente porque você disse, você está tratando essa coisa de uma maneira diferente, uma prova disso é que você está aqui, mas a gente não sente, principalmente em entrevistas ali de outros advogados, essa mesma postura, porque uma, inclusive, falou textualmente que seria aliciamento, né? Inclusive, uma da... chega um absurdo eu ter que falar mal de uma família, chega um absurdo, mas não tem como fugir, a gente está tratando com fatos. Ela deu a mãe de um dos meninos, não vou falar o nome dela, não vou falar o nome do menino, ela falou textualmente que o Flamengo não estava dando nada, nunca pagou nada, que o Flamengo não paga o negócio da mensalidade, que o Flamengo não paga psicólogo, sendo que depois os mesmos torcedores, outros advogados, pegaram lá na parte do processo público, que é público, que o Flamengo tinha lá os depósitos dos pagamentos que ela recebeu. Então, às vezes a gente dá a entender que alguns advogados querem literalmente a judicialização para que esse caso se arraste, a opinião pública fique contra o clube e não tem interesse nenhum na solução, né? Porque para mentir uma mãe dessa que, né, porra, não tem como criticar ela porque ela tem o filho dela queimado, porra, né? Não tem como medir isso. Só que mentir assim publicamente para jogar opinião acaba tendo o fator inverso, entendeu? Joga a torcida, pelo menos quem sabe da verdade, contra a família e contra o advogado, né? Então, Maurício, até por isso, eu falei há pouco, numa das respostas que eu dei, que toda generalização é perigosa, né? Quando se fala, advogados não permitem contato, advogados dizem que o Flamengo não pagou, advogados estão bloqueando as famílias de terem contato, isso é perigoso, porque cada um com a sua estratégia, cada um vai tratar o tema como bem entender. E posso falar em relação às famílias que eu represento, né? E em relação a elas, eu vou defender o meu ponto de vista. Não, e você está correto, acho, mas melhor, a minha pergunta talvez eu não tenha sido bem clara. A minha pergunta é: às vezes esse tipo de atitude não pode atrapalhar outras negociações, não pode atrapalhar as outras famílias como um todo? A atitude não é minha, eu não acredito que vai me atrapalhar. E eu também não acho que as pessoas deliberadamente usem isso como estratégia. E assim, não vou julgar, não vou analisar, porque o meu trabalho nesse momento é a defesa do direito do Darley, e então, em relação a outras famílias, eu vou pedir licença a vocês, porque não conheço as outras realidades, não conheci as pessoas no Rio de Janeiro, em oportunidade, mas não profundamente, então eu vou me reservar o direito de não fazer comentários, sob pena, inclusive, de ser injusto com alguém,
Então, sem conhecer, eu prefiro não falar. André,